Hoje vamos falar sobre os abusos dos soldados nazistas cometidos contra as mulheres soviéticas e sobre os desdobramentos desse devastador conflito. O que foi a Operação Barbarossa? E como ela foi tão importante para o desfecho da guerra? Em 22 de junho de 1941, a investida da União Soviética pelas potências do eixo começou sob o nome de código Operação Barbarossa, marcando um capítulo significativo na Segunda Guerra Mundial. A meticulosa trama, originalmente conhecida como Operação Otto, começou a ser planejada pelo alto comando alemão em julho de 1940 e recebeu a autorização final de Adolf Hitler em 18 de dezembro de 1940. Antes do conflito armado, Alemanha e União Soviética tinham firmado acordos políticos e econômicos estratégicos nos 2 anos que antecederam a invasão. O plano ambicioso da Alemanha nazista incluía a conquista da União Soviética Ocidental para o repovoamento alemão, a utilização dos povos eslavos como força de trabalho escravo e também a exploração das riquezas do Cáucaso e dos recursos agrícolas soviéticos. A magnitude da Operação Barbarossa era impressionante, com aproximadamente 4 milhões de soldados do eixo, 600 mil veículos a motor e entre 600 mil e 700 mil cavalos, estendendo-se ao longo de uma frente de 2.900 quilômetros. Inicialmente bem sucedida, a ofensiva resultou na ocupação de áreas estratégicas, principalmente na Ucrânia, causando consideráveis baixas inimigas. No entanto, a Batalha de Moscou marcou o ponto de virada, seguida pela contraofensiva soviética de inverno, que obrigou as tropas alemãs a recuar. Apesar dos sucessos iniciais, a falta de sustentabilidade levou Hitler a restringir operações subsequentes, como por exemplo a Caso Azul, em 1942, e a Operação Cidadela, em 1943, ambas sem êxito. O colapso da Operação Barbarossa foi um marco crucial para o Terceiro Reich, abrindo a frente oriental. Esse teatro de guerra testemunhou as maiores batalhas, as maiores atrocidades terríveis e pesadas baixas para ambos os lados, influenciando profundamente o curso da Segunda Guerra Mundial e também a história subsequente do século XX. Os nazistas capturaram 5 milhões de soldados do Exército Vermelho, privando-os da proteção garantida pelas Convenções de Genebra. A maioria desses prisioneiros pereceu de fome, uma estratégia deliberada no Plano Fome, destinado a substituir a população eslava por colonos alemães. Adicionalmente aos esquadrões da morte nazistas, Einsatzgruppen e operações de gaseificação contribuíram para o Holocausto, resultando na morte de mais de 1 milhão de judeus soviéticos. As justificativas de Hitler para a invasão. A imagem de Stalin como um ditador implacável justificou o ataque alemão, enquanto que a liderança inexperiente do Exército Vermelho, resultado do Grande Expurgo nos anos 1930, também influenciou a decisão alemã. A propaganda nazista enfatizava a brutalidade do regime soviético, retratando a invasão como um ataque preventivo contra um suposto plano soviético de atacar a Alemanha. Em meados de 1940, após tensões sobre os Balcãs, Hitler viu a invasão da União Soviética como a única solução. Os planos iniciais foram elaborados em 1940 com o Plano Marx, defendendo a linha AA como objetivo operacional. Hitler, antecipando benefícios econômicos e estratégicos, emitiu a Diretiva 21 do FINRA, isso em dezembro de 1940, renomeando a operação para Operação Barbarossa. A invasão, inicialmente planejada para o dia 15 de maio de 1941, foi adiada devido a conflitos nos Balcãs e também pelas más condições climáticas. Andreas Zillgruber, historiador alemão, destacou a arrogância e também a ignorância da elite militar alemã sobre a União Soviética, baseadas em estereotipos. As suposições, compartilhadas por Hitler e por líderes militares, permitiram a implementação de uma guerra de aniquilação.
Em 1940, funcionários alemães alertaram sobre os riscos econômicos da invasão, considerando a Ucrânia, Bósnia e estados bálticos como ônus. Hitler desconsiderou esses avisos, apoiando a visão de uma rápida vitória. A inaptidão do Exército Vermelho na Guerra de Inverno contra a Finlândia não antecipou uma campanha longa, resultando em falta de preparação para o inverno. Abusos cometidos contra mulheres soviéticas. Na frente oriental, a nefasta prática do estupro proliferou extensamente, com soldados alemães cometendo atos de violência sexual contra mulheres soviéticas de maneira sistemática. A seriedade dessa questão ganhava ainda mais destaque quando unidades inteiras se envolviam nesses crimes, e mais de 30% dos casos caracterizaram-se como estupros coletivos. Na dinâmica da Frente Oriental, onde as forças armadas alemãs associavam a Rússia ao comunismo, instaurou-se uma cultura de impunidade. Segundo Hannes Herr, historiador renomado, nesse contexto tudo era encarado como um jogo limpo, e as violações eram sistematicamente subnotificadas, a menos que envolvessem unidades inteiras. O auge desumano dessa brutalidade atingia proporções insuportáveis, especialmente quando se tratava de mulheres judias, frequentemente sujeitas a assassinatos imediatos após serem vítimas de estupro. Birgit Beck, outra historiadora especializada, enfatiza que os decretos militares, autorizando brutalidades generalizadas em diversos níveis, efetivamente corroíram qualquer possibilidade de responsabilização por ofensas sexuais e que foram cometidas por soldados alemães na região leste. Adicionalmente, a identificação desses crimes enfrentava notórias barreiras, uma vez que atos de violência sexual frequentemente ocorriam em alojamentos militares que eram situados em áreas residenciais civis, dificultando a vigilância e, principalmente, a punição eficaz desses abusos hediondos. A tragédia da violência sexual durante esse sombrio período não apenas causou danos físicos e psicológicos irreparáveis às vítimas, mas também expôs as falhas sistemáticas que permitiram a continuidade desse comportamento totalmente criminoso. Os bordéis militarizados. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas estabeleceram bordéis militarizados, conhecidos como bordéis de campo, ou casas de relaxamento, em alemão Wehrmachtbordell ou Frontbordell, como parte da sua estratégia para evitar que os soldados alemães acabarem se relacionando com mulheres soviéticas de forma não controlada. Essas instalações foram criadas a partir de uma decisão do alto comando nazista em 1941, em resposta ao medo de que os soldados alemães pudessem contrair doenças venéreas ou terem relacionamentos com mulheres soviéticas que poderiam ser considerados prejudiciais para a ideologia racial nazista. Os nazistas também queriam manter um controle mais efetivo sobre a saúde dos soldados e evitar possíveis atos de espionagem. Esses bordéis eram geralmente localizados em áreas de frente de combate e eram operados por mulheres recrutadas, muitas vezes prisioneiras de guerra de países ocupados. As mulheres eram forçadas a trabalhar nesses locais em condições de exploração extrema. É importante destacar aqui que esses bordéis militarizados eram parte integrante de uma estrutura mais ampla de violência e de opressão que era perpetrada pelos nazistas durante a ocupação. As políticas nazistas, incluindo a criação desses bordéis, refletiam a natureza desumana e discriminatória do regime. As condições desses bordéis eram degradantes para as mulheres envolvidas, que muitas vezes eram sujeitas a abusos físicos e psicológicos. Bom, antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você está conosco até aqui e que esteja gostando do nosso conteúdo. Comente a frase "Quero mais histórias". É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo. E comente alguma história sobre a Segunda Guerra Mundial que você gostaria de ver por aqui. Outros crimes de guerra. Ainda antes do conflito, Hitler emitiu a famigerada Ordem dos Comissários,
determinando a prisão e execução imediata, sem julgamento, de todos os comissários políticos soviéticos. Soldados alemães, juntamente com membros da SS Einsatzgruppen, participaram dessas execuções em massa, por vezes justificando seus atos como uma necessidade militar. Na véspera da invasão, os soldados receberam diretrizes para uma batalha que exigiria medidas impiedosas contra incursões, guerrilhas, sabotadores, judeus bolcheviques e a completa eliminação de qualquer resistência, seja ela ativa ou passiva. A Operação Barbarossa testemunhou cerca de 2 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos que morreram de fome, com muitos mal conseguindo se locomover devido à desnutrição. No desfecho da guerra, 58% de todos os prisioneiros de guerra soviéticos perderam a vida em cativeiro alemão. Crimes organizados contra civis, incluindo mulheres e crianças, foram perpetrados em larga escala pelas forças alemãs e também pelos colaboradores locais. Sob o comando do Escritório Central de Segurança do Reich, já traduzindo para o português, com as siglas RSHA, os Einsatzgruppen conduziram massacres em grande escala de judeus e também de comunistas em territórios soviéticos conquistados. A estimativa é de que 1,4 milhão de judeus tenham sido assassinados por meio dessas chamadas operações móveis de morte. A política nazista de punição coletiva autorizava represálias contra partisans, resultando em queima de aldeias e execuções em massa como medidas aceitáveis. Turcomenos, considerados asiáticos inferiores, também foram perseguidos. Também foram presos em campos de concentração, onde os que eram vistos como mongóis eram assassinados todos os dias. Asiáticos também foram alvo de experimentos médicos letais e assassinatos em um instituto patológico em Kiev. Ações como incendiar casas suspeitas e contaminar poços d'água tornaram-se práticas comuns para o 9º Exército Alemão. Em Kharkov, a 4ª maior cidade da União Soviética, os alimentos eram destinados apenas a civis que colaboravam ativamente com os alemães, deixando o restante à mercê da fome. A deportação em massa de soviéticos para a Alemanha, como trabalhadores escravos, teve início no ano de 1942. O cerco a Leningrado, que perdurou por 872 dias, submeteu os habitantes a bombardeios e fome extrema. Mais de 1 milhão de pessoas pereceram de fome, incluindo 400 mil crianças. O bloqueio germânico-finlandês privou o acesso a alimentos, combustíveis e matérias-primas, levando a uma situação desesperadora, em que alguns recorreram ao canibalismo para sobreviver. O plano da Wehrmacht era cercar Leningrado, privando gradualmente a população de alimentos, antes de aniquilar completamente a cidade. A União Soviética não foi o único alvo dos abusos nazistas. Embora os abusos sexuais cometidos pelos nazistas na Europa Ocidental não tenham sido tão sistematizados como na Europa Oriental, ocorreram casos de violência sexual e também de exploração em territórios ocupados pelos nazistas. Na França, sob a acusação nazista, mulheres francesas foram vítimas de estupro e violência sexual perpetrados por soldados alemães. A brutalidade exercida pelos ocupantes atingia a população de forma generalizada e as mulheres enfrentavam o risco de sofrer abusos sexuais. Em países como Bélgica e Países Baixos, também ocupados pelos nazistas, foram registrados relatos de abusos sexuais contra a população civil, incluindo mulheres. Nessas regiões onde as forças alemãs estabeleceram o seu domínio, mulheres foram submetidas a tratamentos brutais em contextos de controle militar. À medida que as forças alemãs avançavam e ocupavam diferentes regiões, casos de violência sexual eram documentados. Essa realidade ocorria em meio ao caos da guerra, onde soldados alemães exerciam poder sobre a população local. É importante destacar que a extensão exata desses crimes pode ser difícil de determinar
devido à natureza caótica e destrutiva da guerra. Muitos desses casos não foram devidamente registrados ou documentados na época. Mulheres que lutaram contra os nazistas. Mas se engana quem pensa que as mulheres não participavam dos enfrentamentos militares contra o Terceiro Reich, viu? Um contingente notável de mulheres soviéticas se destacou ao lutar corajosamente contra a invasão nazista, integrando-se ativamente ao Exército Vermelho. Essas mulheres desafiaram as convenções sociais da época, desempenharam papéis cruciais em diversas capacidades militares. Aqui estão alguns aspectos destacados sobre a notável participação feminina na resistência contra os nazistas. A União Soviética foi pioneira ao permitir a formação de unidades militares femininas, com milhões de mulheres recrutadas para funções de apoio. Mas muitas optaram por servir mesmo diretamente nas Forças Armadas. Elas não se limitaram a tarefas auxiliares. Muitas estiveram na linha de frente, atuando como atiradores de elite, pilotos, enfermeiras de combate e em diversas funções essenciais. As chamadas Bruxas da Noite representaram um notável destacamento de mulheres pilotos de bombardeiros soviéticos, conduzindo missões noturnas de bombardeio e causando danos significativos ao inimigo. Atiradoras como Ludmila Pavlichenko alcançaram destaque, sendo considerada uma das atiradoras mais letais da história, com mais de 300 alvos inimigos confirmados. Além do combate direto, muitas mulheres desempenharam funções vitais em unidades médicas e logísticas, tratando dos feridos, garantindo a distribuição de suprimentos e também desempenhando papéis administrativos fundamentais. Em áreas ocupadas pelos nazistas, mulheres soviéticas engajaram-se ativamente na resistência partidária, realizando ataques surpresas, sabotagens e coletando informações cruciais. A contribuição das mulheres soviéticas foi fundamental para o esforço de guerra, desempenhando papéis cruciais na resistência contra a invasão alemã. A sua coragem, dedicação e quebra de estereotipos de gênero são lembradas como partes integrais da história militar da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Essas mulheres não apenas defenderam a sua pátria, gente, mas também contribuíram significativamente para a vitória final na frente oriental. A derrota nazista. Como falamos anteriormente, a invasão alemã, inicialmente bem sucedida, encontrou resistência obstinada do Exército Vermelho, levando a um recuo alemão crucial após a Batalha de Moscou, em 1941. As contraofensivas soviéticas, notadamente em Stalingrado e Kursk, marcaram pontos de inflexão essenciais, minando as linhas alemãs e desgastando suas forças. Além disso, fatores como as extensas linhas de abastecimento, condições climáticas adversas e a resistência da população local desempenharam papéis fundamentais no desgaste logístico das forças alemãs. A entrada dos Estados Unidos e do Reino Unido na guerra, alinhada à invasão do Dia D em 1944, forçou a Alemanha a enfrentar ameaças em várias frentes, dividindo as suas forças e comprometendo ainda mais as suas capacidades militares. Após a Guerra de Berlim em maio de 1945, líderes nazistas foram julgados no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Esse tribunal abordou crimes de guerra, crimes contra a paz e crimes contra a humanidade, resultando na condenação de vários líderes nazistas, incluindo sentenças de morte e prisão. O processo de desnazificação e desmilitarização da Alemanha ocorreu em paralelo, com instituições nazistas sendo dissolvidas e limitações estritas impostas ao exército alemão. A Alemanha foi dividida em zonas de ocupação controladas pelos aliados, representando as tensões geopolíticas que definiram a Guerra Fria. Além das punições e julgamentos, a Alemanha foi obrigada a pagar reparações aos países afetados pela guerra. Programas de reconstrução, como o Plano Marshall,
foram implementados para auxiliar na recuperação econômica e também na reconstrução do país. Esses eventos não apenas moldaram o pós-guerra, mas também estabeleceram as bases para as dinâmicas geopolíticas que se seguiram, destacando a importância desse capítulo na história do século XX. Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Até a próxima!